Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de função, mas se vocês caíram direto nesse vídeo, volta no início dessa playlist para vocês poderem entender com clareza todo o desenvolvimento até chegarmos nesse ponto. Aproveita e se inscreve no canal. Bom, nós aprendemos, olhando o diagrama de flechas, a identificar se aquela relação existente ali entre os dois conjuntos configurava ou não uma função. Agora, é exatamente o que nós vamos fazer, porém, olhando para o gráfico, para determinar se é ou não uma função. Mas, primeiro, vamos relembrar como que é que dois conjuntos configuram ou não uma função. Anota aí, para uma relação ser uma função, é preciso que exista dois conjuntos e uma relação entre eles. O conjunto A é o meu domínio e o conjunto B é o meu contradomínio. No conjunto A, só pode partir uma flecha de cada elemento, ou seja, cada valor de A só pode se relacionar com um único elemento em B. E todos os elementos de A têm que se relacionar com um elemento de B, não pode sobrar ninguém. Então, vamos olhar aqui no 1. No 1, se eu observar aqui, eu tenho que o 1 está se relacionando com 3. E eu olhando o 2, ele está se relacionando com 4. Beleza, essa relação aqui corresponde a uma função, né? Ué, professor, mas lá no conjunto B sobrou 5. Vamos considerar o conjunto B, o contradomínio, como se fosse uma bagunça. Ali pode sobrar termo, pode chegar mais de uma flecha no mesmo termo, pode chegar a 50 flechas em um mesmo termo que não tem problema. O único que nós temos que observar é o A. Se não vai sobrar termo e se não vai estar partindo mais de uma flecha de um mesmo número, tá? E isso é o que nós já vemos aqui no 2. No 2, o 3 parte duas flechas dele, né? E o 6 fica sobrando. Logo, essa relação não é função. A relação 3, olha lá, olhando para o domínio, uma flechinha só no 2, uma flechinha só no 3, uma flechinha só no 4. Não está sobrando ninguém? Beleza, a relação é uma função. Vamos olhar o 4. O 4, uma flechinha para o 2, uma flechinha para o 5. Opa, sobrou 6 aqui. No domínio, não pode partir de um mesmo número mais de uma flecha e nem sobrar ninguém. Logo, essa relação não é função. Guarda esse macete. Olhei para o domínio. Sobrou alguém? Não é função. Tem mais de uma flecha saindo do mesmo número? Não é função. Guarda esse macete que vocês não erram mais. Muito bem. Vamos agora, então, observar como que é o comportamento no gráfico. Antes de eu dizer qualquer coisa, eu vou ensinar um macetinho para vocês. Vocês pegam, tá vendo o eixo Y, que é o eixo vertical? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem e tracem retas paralelas a esse eixo vertical. Traça lá, traça a reta paralela. O que vai acontecer? Quando vocês traçarem essas retas paralelas e elas interceptarem em um único ponto do meu gráfico, dessa linha que está em azul aqui, o que vai acontecer? Vai caracterizar que é função. Caramba, professor, que fácil. Então, eu pego uma reta, coloco paralela na direção de Y e tento buscar se em algum lugar no decorrer do X, ali no decorrer do meu gráfico, se eu fizer essa reta, se vai interceptar em mais de um lugar. Se interceptar em mais de um lugar, não é função. Se interceptar em um único lugar, é função. Muito bem, vamos ver então essa segunda aqui. Vou traçar linhas retas, né, paralelas, na vertical, né, paralelas ao eixo Y.
E se essas retas paralelas que eu tracei aqui em vermelho interceptar em um único ponto do meu gráfico, no caso essa parábola em azul, se interceptar em um único ponto, quer dizer o quê? Que o gráfico representa uma função. Beleza? Vamos para os próximos. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha esse daqui. Vou traçar uma reta paralela ao eixo Y. Logo de cara, eu vi que essa reta interceptou meu gráfico em 1, 2 e 3 pontos. Logo, não é função. Porque para ser função, essa reta paralela que eu fiz ao eixo Y só pode interceptar o gráfico em um único ponto. Não pode interceptar em mais de um ponto. Então, não é função. Se eu pegar agora esse outro gráfico aqui, vou fazer uma reta aqui vertical paralela a Y. Eu vou ver que ele interceptou em 2 pontos. Se interceptou em mais de um ponto, não é função. Vamos entender por que, então, desse macete. Observem só, esse ponto aqui do gráfico. Vamos supor que aqui em x vale 1. Né? Aí, se eu seguir essa linha vermelha até chegar nesse ponto, eu vou ver que ele vai se relacionar com o ponto 3 em y. Então, aqui eu teria o ponto 1 e 3. Lembram das últimas aulas, né? Beleza. Puxando aqui, eu vou ver que esse mesmo ponto 1 em x também vai relacionar, por exemplo, com o menos 3 aqui em y. Então, se eu fosse fazer os diagramas de flechas, eu vou ter em x o valor de 1, em y eu vou ter o menos 3 e o 3, correto? E podemos ver o quê? Que o 1 está relacionado ao menos 3 e esse mesmo 1 está relacionado ao 3. Pergunto, de um mesmo domínio, podem se partir mais de uma flecha? Não, não pode partir. Então, o que vai acontecer aqui? Vai caracterizar que não é função. Não é verdade? Então, por isso que essa questão da reta paralela ao eixo y funciona. Vamos ver nesse exemplo aqui do lado aqui. Vamos supor que esse ponto aqui no x, onde está tocando essa minha reta vermelha, seja o menos 2. Eu consigo ver claramente que esse menos 2 se relaciona com 0,5 em y, com 2,5 em y e com 3,5 em y. Então, colocando nos pontos, eu teria para o x menos 2 e y 0,5, eu teria menos 2 e 2,5 e teria menos 2 e 3,5. Então, eu teria esses pares ordenados aqui. Aprendemos a identificar na aula passada. Se você não se recorda, volta lá no vídeo passado e depois volta para esse aqui para poder entender o que estamos fazendo. Aproveita, já deixa o like aí. Vamos então colocar esses pontos no diagrama de flechas. Eu tenho o menos 2 no domínio, são todos os valores aqui de x, e eu tenho esses valores aqui para y, que é 0,5, 2,5 e 3,5. Eu posso observar que o 2 se relaciona com 0,5, também se relaciona com 2,5 e também se relaciona com o 3,5. Quando eu tenho em um mesmo domínio um valor que se relaciona, ou seja, que sai mais de uma flecha ao mesmo tempo para o outro conjunto, isso não descreve uma função, ou seja, não é função. Vamos avançar agora e vamos aprender a identificar o domínio e a imagem a partir do desenho gráfico de uma função.
Bom, antes de entrar propriamente nos gráficos, vamos entender o que é o domínio e a imagem de uma função. Para o domínio, existem duas regras que são duas restrições nos reais que nós precisamos seguir. Primeira, o denominador precisa ser sempre diferente de zero. Então, se eu pegasse algo assim bem aleatório mesmo, por exemplo, 1 dividido para x, o denominador eu sei que é o x. Então, eu tenho que x tem que ser diferente de zero. Isso é uma regra, é obrigatório, uma restrição, tá? Então, o que vai acontecer? X vai pertencer aos reais, tal que x é diferente de zero. Só isso, beleza? Se eu tiver uma raiz, um radical, o que vai acontecer? O radicando, que tem um radical de índice par, não pode ser negativo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui raiz quadrada de x, bom, esse valor aqui, que é o meu radicando, ele tem que ser maior ou igual a zero. Só isso. Está aí a condição. Ou seja, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Isso é bem lógico, né? Nós sabemos que aqui, quando não tem índice, é 2, tá? Isso é bem lógico. Por quê? Se o valor de x fosse negativo, vamos supor, raiz quadrada de menos 1. Como que a gente acha a raiz quadrada? A gente pensa num número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em menos 1. Existe algum número multiplicado por ele mesmo que dê menos 1? Não, não existe. Mas é diferente com as raízes de índice ímpar, né? Por exemplo, aqui, raiz cúbica de menos 1. Eu tenho que pensar num número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulte em menos 1. Isso é mole, né? Eu poderia pegar o menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai ser igual menos vezes menos, positivo. Mais vezes menos, negativo. Então, vai dar menos. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então, para a raiz cúbica, ou seja, qualquer raiz de índice ímpar, é válido que o meu radicando seja negativo. Mas para uma raiz de índice par, não pode ser, ok? Vamos ver alguns exemplos para a gente poder desenvolver bem esse conceito. Olha os exemplos. Estou pedindo aqui para determinar o domínio de cada uma dessas funções. Bom, na letra A, eu não tenho nenhum radical de índice par e nenhuma equação no denominador. Então, o meu domínio para essa função está nos reais, ou seja, x pode assumir qualquer valor real. Vamos olhar a B. Opa, a B eu já tenho um problema, que eu tenho um radical de índice par, porque quando não aparece nada é 2, e 2 a gente está careca de saber que é par. Quando acontece isso, o meu radicando, que é 2x mais 6, tem que ser maior ou igual a zero. Beleza. Vamos organizar. 2x maior ou igual a menos 6, x maior ou igual a menos 6 dividido para 2, x maior ou igual a menos 3. Pois bem, então o domínio, esse y eu vou chamar de h de x, tá? De h é o quê? Os valores pertencentes aos reais, tá o quê? Tem uma condição. O x tem que ser maior ou igual a menos 3. Vamos olhar a letra C. Puxa vida, a letra C eu tenho um duplo problema. Eu tenho uma equação, eu tenho uma incógnita no denominador, né? Porque o x está no denominador. E eu tenho também uma raiz e no denominador. Quando isso acontecer, o meu radicando, ou seja, o meu 3x menos 12, tem que ser maior do que zero. Não pode ser maior ou igual, porque não existe divisão por zero. Organizando essa bagunça,
3x tem que ser maior do que 12, x tem que ser maior do que 12 dividido para 3, x tem que ser maior do que 4. Ou seja, domínio de f, ele pertence aos reais, mas tem uma condição. O x tem que ser maior do que 4. Vamos olhar agora a letra D. A letra D eu também tenho um duplo problema. Eu tenho uma incógnita no denominador e eu tenho também uma raiz lá no numerador. Então, para o numerador, x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero, correto? A raiz não pode assumir valor negativo. Mas para o denominador, o x menos 3 tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Se o x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero, e ao mesmo tempo o x menos 3 tem que ser diferente de zero, eu chego à conclusão que o x menos 3 tem que ser maior do que zero, porque não vai poder entrar o zero, né? E nem valores negativos. Então, eu fico com x maior do que 3. Ou seja, o domínio dessa função, eu vou chamar a função g de x. O domínio dessa função g vai pertencer aos reais, né? Como toda função, porém com uma condição. O x tem que ser maior do que 3. Então, vou guardar na minha cabeça o domínio, para nunca mais esquecer. Se eu tiver uma raiz na equação, a incógnita tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe raiz de número negativo. Se tiver uma incógnita no denominador, a raiz precisa ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Muito bem, vamos ver agora como isso se comporta nos gráficos. Tá aí, domínio e imagem no gráfico. Eu vou lembrar, antes de tudo e antes de mais nada, que o domínio está relacionado ao eixo x. E a imagem está relacionada ao eixo y. Então, para mim saber o domínio observando o gráfico, eu vou olhar para o gráfico e vou ver, caramba, em qual faixa de valores está definido o meu domínio e está definida a minha imagem. Vamos ver isso. Vamos começar pelo domínio dessa função. Primeira coisa que eu preciso observar, que essa função aqui é uma pequena representação. Eu sei que ela vai se abrindo, seguindo até o infinito, tanto de um lado quanto do outro. Depois, mais para frente, vocês vão ver o porquê disso, tá? Ela vai indo até o infinito. Então, eu consigo observar que conforme ela vai subindo, cada vez mais vai pegando aqui valores de x. Então, eu consigo observar o quê? Eu consigo observar que todos os meus valores de x estão sendo contemplados. Ou seja, o meu domínio dessa função, ele pertence aos reais. Por quê? Pega qualquer valor de x. Mas em y, vou fazer até de outra cor aqui. Se eu observar, o y vai desse ponto menos 8 até o infinito. Correto? Ele vai do menos 8 e vai seguindo até o infinito. Para baixo do menos 8 não existe função, né? Não existe valores sendo usados. A minha imagem vai ser o quê? Y maior ou igual a menos 8. Por que eu usei o igual? Porque o menos 8 está entrando na história aqui, ó, está encostando o gráfico nele. Se o gráfico não encostasse nele, não entraria, mas como o gráfico está encostando, ele entra. Muito bem, vamos ver se a gente entendeu? Tentem fazer esse aqui, dá um pause no vídeo. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguiram. Bom, primeira coisa, eu vou ver o meu domínio. Lembrando, domínio, eixo x, imagem, eixo y. Muito bem. O domínio, eu consigo observar
que ele está indo desse ponto menos 8 até o infinito, não é verdade? Porque esse meu gráfico aqui, ele vai seguindo para o infinito, não é? Mas ele não vai seguir aqui para baixo. Por quê? Foi determinado um ponto em que esse gráfico vai se encerrar. Então, o domínio dessa minha função vai de menos 8. O menos 8 vai entrar porque a bolinha aqui é fechada. Até o mais infinito. Beleza? E a minha imagem? A minha imagem, bem simples, né? Se eu observar, eu só tenho essa parte verde do menos 3 para cima, não é verdade? Ou seja, a minha imagem y é maior ou igual, entre o igual, porque o menos 3 está pintado aqui, a menos 3, ou seja, os valores da imagem são os valores maiores que menos 3, porque aqui para baixo não tem função. Se eu não tivesse marcado essa bolinha como encerramento da função e o gráfico tivesse continuado para cá, aí a minha imagem e o meu domínio pertenceriam aos reais, ok? Muito bem, vamos ver mais um exemplo para ver se a gente está entendendo bem. Olha esse caso aqui. Nossa Senhora, que caso difícil. Se eu observar o meu domínio, ele vai de menos 20 até o 30. Porém, com uma diferença. O menos 20 não entra porque a bolinha não está pintada. E a bolinha do 30 está pintada. Então, o meu domínio dessa função vai ser o quê? Vai ser de menos 20 até mais 30. Para fora, a gente lembra que é quando está aberto. Para dentro, quando está fechado. E a minha imagem? Quais são os valores de y que estão sendo contemplados? Opa, muito simples, né? Y igual a 6. É um único valor que está sendo contemplado aqui. É somente o 6. Ok? Vamos para o nosso último exemplo. Mais dinâmico, né? Porque já entendemos bem como funciona. O meu domínio, os valores contemplados em x, está aqui. Se eu observar, vai de menos 3 até o mais 3. Porém, o mais 3 não entra porque a bolinha está aberta. Não é verdade? É verdade. Então, o meu domínio dessa função, ele vai ser o quê? Ele vai ser fechado em menos 3 até o 3 de forma aberta. E a minha imagem, professor? A minha imagem é muito simples, né? Vamos olhar, ele está sendo contemplado aqui a imagem de menos 10 até o mais 10. Mas só que com uma diferença. O menos 10 está entrando porque a bolinha está pintada. Mas a bolinha aqui do mais 10 não está pintada. Então, o mais 10 não entra. Então, a imagem dessa função fica definida. Fechada no menos 10 e aberta no mais 10. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se esse vídeo está ajudando vocês, não se esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!